Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é plágio. Vejo muitos artistas angustiados sem saber se o que ele está fazendo é uma cópia, é uma releitura ou é um plágio. Para você descobrir a diferença entre esses termos, eu sugiro que você não saia daí. E é sempre uma dúvida recorrente sobre o plágio. Mas antes da gente adentrar sobre o assunto, sobre esse tema plágio, a gente precisa entender alguns termos. O primeiro deles é o que é original. Original é de onde vem a influência, a informação, a inspiração, ela sempre vem de algum lugar. Essa é a origem. Então, quando vem de você, quer dizer que é original seu. Quando você pega de alguém, de algum lugar, de alguma coisa, é inspirado em, já não é mais original. E aí é que começa o plágio, porque a gente vai pegando fragmentos de outras composições, de outros desenhos e vai colocando no nosso. Eu fiz algumas anotações para deixar isso bem certinho do que se trata o assunto do plágio. E o que vem a ser um plágio? Vamos lá. Quando você se inspira num trabalho de alguém, mesmo que seja parte dele, e aí você assina, publica. O momento de publicar quer dizer que você apresenta. Aí é que vai morar o perigo. No momento que você assina, você diz que é seu. É assinatura de. Então, quando você assina, publica e não menciona de qual fonte você se inspirou, é um plágio. Vamos para outra situação que vem a ser estudo. É quando você assina e não apresenta. Não publica. É algo seu. Eu pegar uma Mona Lisa, por exemplo, e fazer uma pintura aqui, eu não vou apresentar para ninguém, eu não vou publicar em lugar nenhum, eu não vou expor, não passa de um estudo, não tem nada a ver com o plágio. E aí a terceira situação é quando sim, você faz inspirado, como esse trabalho aqui. Essa cena aqui atrás, por exemplo, é de um quadro de Johannes Vermeer. E o fato de eu me colocar aqui no primeiro plano, como se estivesse pintando junto no mesmo ateliê dele, fazendo uma graça, não torna esse trabalho original. Não. Parte dele foi inspirado em um trabalho feito por um outro artista. Independente se ele esteja vivo ou morto, more na minha cidade, more no meu país, foi feito por ele. A idealização dessa cena, dessas cores, dessa composição é do Johannes Vermeer. E no momento que eu terminar essa pintura, que eu publicar, eu preciso mencionar que foi inspirada no trabalho de Johannes Vermeer. E aí sim, ele é um trabalho inspirado na obra de. Mesmo quando você encontra uma imagem no Google, no Pinterest, e não tem lá o nome do artista ou do fotógrafo, aí você coloca o quê? Você pode colocar de autoria desconhecida, fotógrafo desconhecido, pintor desconhecido, você não conseguiu encontrar a fonte dele, mas nesse momento que você coloca que é de fonte anônima, você está dizendo que a originalidade não é sua. Você se inspirou em algo que você não tem como mencionar quem foi o idealizador. Eu acho que agora está ficando um pouco mais claro o que vem a ser plágio, o que vem a ser estudo e o que vem a ser um trabalho inspirado. Eu não gosto muito quando o artista pega uma obra de outro e fala assim:
eu fiz uma releitura. A releitura é um plágio. Sinto lhe dizer, mas eu mudei tudo, eu mudei as cores, mas a composição, a ideia inicial, lembra do que eu falei? A origem não veio daqui, veio de fonte externa. E se você é um artista ético, cabe a você publicar. Existem muitas obras que são de domínio público, que você pode pegar, fazer tal qual igual e ainda assim não ser seu. Ele é apenas de domínio público, mas não foi você que fotografou, não foi você que pintou, apenas está disponível para que você use para fazer uma impressão numa camisa, numa canga, numa tela, num papel, e aí possa publicar e não ter nenhuma complicação com direitos autorais. Então vamos deixar bem definido. Pega aí a caneta, não precisa de carvão, não vamos anotar na parede. Coloca aí um trabalho autoral, ele é feito, desenvolvido por você, você fez a composição, se for uma natureza morta, você fez a composição na mesa, se foi uma paisagem, foi você que foi lá e fotografou, ou foi você que foi lá e pintou ao ar livre, ao vivo, juntou várias fotos suas, tudo partiu de você, é um trabalho autoral. E o plágio nada mais é do que uma fraude da autoridade, do autoral. O plágio vem do latim e quer dizer sequestrar uma pessoa livre e vendê-la como escravo. Mas o plágio também tem a versão como verbo, o ato de realmente usurpar, tirar a autoridade de alguém e dizer que é sua. Então, isso é uma fraude. Você já deve ter ouvido algumas paródias que são feitas a partir de uma música já existente. Isso é um plágio? Não é o plágio. Porque em momento algum o artista está dizendo que aquela música ali é dele. Ele fez uma brincadeira a partir da música original, ele fez uma sátira a partir daquela música original, ela fez uma crítica a partir daquela música autoral, e isso não torna um plágio. Dentro da música pode sim acontecer as paródias. O que é um Creative Commons? São imagens que lá no finalzinho, no rodapé do site, dizem que ela é de domínio público, aquilo que eu falei, que você pode pegar integralmente, parcialmente e utilizar para fazer o que bem quiser, sem ter a obrigação de mencionar a autoria, é de domínio público. Mas existem sites que lá embaixo no rodapé tem copyright, isso quer dizer que ele tem direitos autorais e você precisa muitas vezes pedir a permissão para utilizar aquela imagem para fazer a releitura. E aí quando não menciona, na hora é caracterizado como uma fraude, como um ato de plágio. Eu separei alguns termos aqui que eu gostaria também que ficasse bem marcados para você transitar com mais tranquilidade no mundo da arte, tá? O que vem a ser a citação? Bom, a citação é uma cópia de um trecho de uma grande obra. Tem muita gente que está lá no Instagram e pega um pensamento lá, coloca e não menciona de qual foi a fonte. Às vezes, como eu falei, é de autoria desconhecida. Você coloca lá, autoria desconhecida, porque não veio da sua cabeça. E a referência é um certificado dos dados da origem da obra, que é o que eu falei aqui. Quando eu faço uma referência a Johannes Vermeer, eu estou desabilitando qualquer pensamento de que eu idealizei tudo que está aqui, seja para estudo ou seja para fazer a publicação. Eu vou estar acobertada de que eu não estou me passando como uma idealizadora desse trabalho. E isso não acontece nos dias apenas de hoje. Eu acredito que agora ficou muito mais fácil identificar o plágio. Antigamente, quando não tinha a internet e algumas poucas pessoas tinham condições de fazer uma viagem para o exterior
comprar um livro que só tinha lá. Nesse livro conter imagens catalogadas de belas obras, de grandes estilos, de grandes mestres. Comprava esse livro e fazia aqui cópias e publicava como se fosse seu, porque as pessoas não tinham acesso. De onde foi que ele achou? Umas poucas pessoas talvez viessem a saber que ele tirou de um livro comprado lá na Europa, na Etiópia, sabe lá Deus onde. Mas hoje é a coisa mais fácil do mundo ver que um artista copiou o outro. Quem sofreu isso há pouquíssimo tempo foi um colega de trabalho, o Jaime Trindade, onde teve acho que 90% da galeria dele, que ele pinta indígenas, pinta índias, copiado na cara dura e muito mal feito, por sinal, por outro artista que sequer mencionou o trabalho do Jaime Trindade. E o que é que ele fez? Ainda bloqueou o Jaime para que ele não visse as publicações dele. Então, quem não deve, não teme. Acredito que se você chegasse para o Jaime e pedisse: Jaime, eu achei lindo essa sua arara, achei linda essa índia, ele com certeza se sentiria muito lisonjeado de você querer fazer um estudo através do trabalho dele e mencionando, é claro, que foi a partir de um original do Jaime. Eu já fui plagiada várias vezes e ainda tinha cara de pau de ir na minha rede social perguntar como é que fazia uma transição, que cores eu utilizei. Ui, é muita cara de pau, né? E logo eu disse: querido, vá tratar de estudar e cuidar de criar o seu próprio trabalho. Você, além de copiar o meu, ainda quer instruções de uso, pelo amor de Deus, né? Como eu falei, no mundo da arte isso é bem comum. Eu separei aqui alguns trabalhos que eu queria mostrar para vocês, que é do Francisco Goya. Observe aqui essa pintura, onde o Francisco de Goya tem uma varanda, onde tem algumas pessoas. Ele também se retrata nessa imagem aí, isso em 1812. E alguns anos depois, em 1868, o Edouard Manet fez essa mesma cena. Logicamente mudou algumas coisas, mas isso já deixou de ser original. E ele menciona na sua publicação, tá lá, se você for no museu ver essa obra do Edouard Manet, ele vai dizer que foi inspirado na obra do Francisco de Goya. E aí tem o próprio Manet, a sua cunhada e a sua esposa nessa imagem. E alguns anos depois, muito depois, veio o René Magritte fazer essa brincadeira aí em exatamente 1950, onde ele faz uma alusão às pessoas, só que elas num caixão. Como se fosse gente, mas todos em forma de caixão. Logicamente, uma referência clara do trabalho do Francisco de Goya ou do Edouard Manet, a cópia da cópia da cópia. E aí, bem pertinho agora, em 2008, o artista Marcos Antony fez esse trabalho aí, também inspirado no balcão. Todos colocaram a menção de onde partiu a ideia, inspirado em que surgiu essa ideia. E aí, professora, o que vem a ser uma releitura? É uma cópia? Não. A cópia tem uma leve mudança para o plágio. A cópia, ela quer fazer tal qual o trabalho, e nesse momento nem sempre o artista tem recursos técnicos para fazer, por exemplo, uma cópia de um Rembrandt, mas a tentativa é de fazer igual, tal qual o Rembrandt. Isso gostam de colocar o nome de releitura, mas é uma cópia. A releitura é muito diferente. Aqui, olha essa obra inspirada no Caravaggio. Isso sim é uma releitura, é um trabalho totalmente diferente de pintura feito
a partir da inspiração do Caravaggio. O Botero, olha só essa Mona Lisa. Quem não conhece o trabalho lindo do Botero, que recentemente nos deixou a Mona Lisa? Hora alguma ele diz que foi ele o criador da Mona Lisa, mas ele mudou totalmente as características e fez uma nova linguagem a partir do Leonardo da Vinci. Essas mudanças, esses termos precisam estar muito claros se você quer seguir uma linguagem, uma abordagem, uma apresentação ética do seu trabalho. Não ficar se gabando, eu sou muito bom, olha, trabalho original. E aí chega um artista, eu vi um trabalho desse lá na galeria em São Paulo. E aí você procura um buraco para se enfiar. Não faça isso. Seja autoral. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Muito trabalho ser diferente. Mas isso é que torna o artista especial. Quantos artistas você já viu copiando o Romero Brito? Porque é uma pintura fácil, uma pintura ingênua. Está mais para uma estampa do que realmente uma obra de arte. E são centenas, para não dizer milhares de artistas que fazem as cópias, as releituras, os plágios de Romero Brito. Cite o nome de um deles. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Só lembra o nome do próprio Romero Brito, que é a origem do trabalho. Mesmo que ele perca seu tempo colocando no que todo mundo já sabe, inspirado no trabalho de Romero Brito. Mas as características de você reconhecer o artista vão por água abaixo. Se você quer se destacar, você precisa fazer diferente. Mas eu sigo uma escola onde prima pelo realismo, prima pelo academicismo e todo mundo quer fazer igual a foto do jeitinho que está lá. São estudos. Eu acredito que a maioria dos artistas, os grandes mestres, começaram pelo acadêmico, que é onde os fundamentos são arrumados de forma organizada, para que ele entenda que primeiro vem o desenho, depois vem o esboço, depois vem um bloquinho, depois vem um refresh, depois vem um refinamento, depois você vai envernizar, depois você vai pôr a moldura, você vai precisar catalogar. Então, quem é que explica isso minuciosamente, de onde você vai partir até onde você vai? O academicismo. O estudo acadêmico te dá isso. Depois você pode e deve chutar o pau da barraca. Um tema que eu bato muito, um fundamento que eu bato muito de frente com meus alunos são as simetrias. Você não fazer as coisas tortas, não fazer as coisas com a perspectiva torta, sem fundamento, para depois você fazer do seu jeito. Quem fazia isso muito bem era o Cézanne. Ele fazia várias visões da mesma temática, da mesma natureza morta, de vários pontos numa só tela. Era porque ele desconhecia a perspectiva de forma alguma. Ele conhecia tanto que brincava com elas. Levou isso ao extremo no seu cubismo e ficou muito conhecido. Apesar dessa fama só vir após a sua morte, infelizmente. O mesmo aconteceu com o Van Gogh. Não tem nenhuma fonte que você diga: eu acho que o Van Gogh se inspirou em tal artista. Não tem. É muito, muito original. Você pode amar ou odiar o trabalho do Van Gogh. Mas o que você não pode negar é que você botou um olho, você sabe de quem é. Isso não acontece com todos os artistas. Isso a gente não pode tirar o mérito desse artista. Então é sobre isso que vocês precisam pensar um pouco, sobre de onde está sendo a sua fonte de inspiração, até onde é um plágio, até onde
é uma releitura, até onde é uma cópia. E a gente vai falar mais desses assuntos. Eu acho que na próxima aula a gente pode até falar de falsificação. Se vocês querem que eu fale de falsificação, deixa aqui nos comentários que a gente vai mais a fundo nesse assunto. Mas afinal, quem nunca fez uma cópia quando iniciante, que atire a primeira pedra? No entanto, a ignorância não é uma dádiva. Agora você detém a informação e sabe muito bem como deve tramitar. Mas eu gostaria muito de saber se você já fez um plágio, uma cópia, uma releitura, porque é muito importante a gente estar dentro da lei. Nós artistas não estamos acima dela. Então deixa aqui no teu comentário que eu quero muito saber. Curte essa aula para eu também saber que te ajudou um pouco. Compartilha com os amigos, com os artistas, para que eles não cometam esses erros. Um beijo e até a próxima aula.